Espectadores da BMC News, eu sou Mário Goulart e estamos em mais um programa, o Analista Visita. Só que dessa vez o analista não visita, ele é visitado, nós estamos recebendo a visita aqui nos estúdios da BMC, em São Paulo, do Robson Leandro. Robson Leandro, ele é fundador da Amaze, uma plataforma para educação que engloba uma série de áreas, mas principalmente ele começou na área do ensino de idiomas, mas isso se expandiu para outras áreas e a gente vai conhecer essa história super interessante, super inspiradora. Robson, prazer em recebê-lo aqui, muito obrigado por ter nos visitado. O prazer é todo meu, obrigado por terem me recebido. E eu queria começar com a sua história. A sua história é uma história muito inspiradora, é uma história muito legal, a gente conversou antes, e eu queria saber um pouco como é que é a sua trajetória até chegar aqui na Amaze. Ótimo. Bom, sendo objetivo, eu nasci em Angola e eu vou tentar resumir, depois a gente vai para mais detalhes. Eu nasci em Angola no ano de 1991 e eu ponto o ano porque foi o ano em que começou a Guerra Civil que Angola viveu durante algum tempo. Eu nasci exatamente nesse ano, em periferia, então boa parte da minha vida eu morei, eu e os meus 8 irmãos e minha mãe, em zonas periféricas da cidade de Luanda, capital de Angola. Bom, a minha mãe sempre olhou para mim, especificamente, como uma pessoa que ia ajudar a família a sair da condição em que estava, porque eu era muito inclinado a estudar. Eu era dos irmãos aquele que gostava de estudar. Então a minha mãe certa vez disse que eu ia mudar a vida da família, porque eu ia estudar muito, até ter um bom emprego, ficar rico e ajudar minha família a sair da condição em que ela sempre esteve. Eu acreditei nisso e fui atrás disso. Então, por meio da educação, eu consegui mudar minha vida. E, bom, tem muita história no meio desse caminho até chegar no mês, mas começa assim. Perfeito. Não, eu queria saber então um pouco mais, como é que foi, o que você gostava, o que você gostava de estudar, como é que foram surgindo as suas inspirações para trilhar essa trajetória tão legal. Ótimo. Tá, então voltando lá para a época que eu e meus 8 irmãos éramos criança, eu sempre gostei muito de ler. Eu aprendi a ler bem cedo na vida. Em Angola, as crianças aprendem a ler quando vão para a escola e geralmente elas vão para a escola aos 5, 6 anos de idade. Mas quando eu tinha 4 anos de idade, eu aprendi a ler. Então... Sozinho? Autodidata? Como é que foi esse? Bom, eu não tenho muita memória de 4 anos de idade, Claro. mas me contam, segundo o que me contaram, meu pai sempre estimulou. Então eu aprendi a ler em casa. Minha mãe e meu pai sempre estimularam, sempre deram coisas para ler, para aprender a ler. Então eu aprendi a ler, a escrever, a fazer contas antes de ir para a escola, que é onde comumente as crianças aprendem a ler, porque na periferia, principalmente, não tem creches, não tem infantário, não tem um lugar onde o infantil, onde as crianças aprendem antes de começar o que chamamos lá de primeira, segunda e terceira classe. Por que eu estou contando isso? Porque foi curioso que eu não fiz a primeira classe, o primeiro ano. Porque quando me colocaram na escola, eu fui dispensado, porque tudo que a gente ia aprender no ano eu basicamente já sabia. Você já conhecia tudo. Isso. Então, o que eu gostava de estudar? Eu gostava de estudar a língua portuguesa, matemática, e foi assim durante quase toda a minha vida enquanto estudante. Nunca repeti ano, então sempre tive notas muito boas. Eu não gosto muito de me gabar, então Não, mas tem detalhes que talvez eu pule. Não, mas é um reflexo de você gostar de estudar e tirar nota boa. Isso. Sempre fui destaque nas escolas onde passei. Então eu entendia que de fato tinha um caminho, segundo o que a minha mãe tinha me falado para seguir.
Quando eu estava no ensino médio, eu estava perto de ser a primeira pessoa na minha família a entrar para uma faculdade. E tem um detalhe interessante também sobre a educação em Angola, sobre faculdade. Em Angola, diferente do Brasil, as pessoas entram para a faculdade ou terminam a faculdade depois dos 30 anos de idade, geralmente. Porque muitas pessoas que entram para a faculdade ou entram tarde, ou depois que entram, elas trancam a faculdade e interrompem para dar atenção a outras áreas da vida, criar família e assim por diante. Precisam trabalhar. Então, eu seria a primeira pessoa da família a entrar para a faculdade, e eu estava muito animado para isso, porque estava mais perto daquilo que a minha mãe desenhou para mim, quando o motivo de tudo que eu estava fazendo meio que desapareceu. Minha mãe faleceu. Minha mãe ficou doente durante muitos anos e veio a falecer em 2006. Isso mudou... Você tinha 15 anos. Sim, na época eu tinha 15 para 16 anos. Isso mudou muito, assim, o curso da minha vida. Porque nós não morávamos com meu pai, apenas com minha mãe, e a gente tinha poucos recursos, pouquíssimos recursos. Então, a gente precisou se mudar, foi para uma região muito longe de onde eu estudava, então eu não tinha dinheiro para transporte, e tudo começou a ficar muito mais complicado. Então, eu interrompi o ensino médio, eu estava no último ano do ensino médio, mas eu nem consegui concluir. Então, aquele sonho de mudar a minha vida e da minha família por meio da educação, por algum tempo ele sumiu. Porque eu fui morar numa região, também era uma zona periférica, com poucas condições, e eu lembro que durante uma época da minha vida, eu me ocupava a lavar carro na rua para conseguir sobreviver, para conseguir me manter. Foi então, nessa época, que eu lembrei do que a minha mãe tinha me pedido para fazer na vida. Então eu queria voltar a estudar, voltar a dar atenção para a educação e seguir esse sonho. Só que, sem dinheiro, sem ensino médio, eu não via muitas possibilidades. Daí que eu tive a ideia de aprender inglês, porque se eu aprendesse inglês, segundo a minha crença, a crença que eu tinha, se eu aprendesse inglês, uma porta para o mundo se abria para mim. Aí eu podia até sair de Angola e ir para outros lugares, tentar o sonho. Eu achei ótima a ideia e fui atrás disso. Só que tinha um problema, eu não tinha dinheiro para pagar um curso de inglês. Foi então que eu tive a ideia de tentar montar, criar uma metodologia para eu mesmo aprender por mim mesmo. E deu certo. Claro que tem vários detalhes no meio disso tudo, mas, em resumo, eu criei uma metodologia, comecei a aprender e aprendi inglês. Quando eu aprendi inglês, a minha vida começou a mudar. Eu costumo dizer que a minha vida é como se fosse um labirinto e a cada etapa eu vou passando, vou saindo desse labirinto. Então essa foi uma etapa importante. Aprender inglês desbloqueou várias coisas na minha vida. Por exemplo, daí chega o primeiro emprego formal que eu tive, ainda lá em Angola. Eu trabalhava como arquivista numa empresa, então a minha função era organizar os arquivos da empresa, arquivos em papéis mesmo, arquivos físicos, e eu comecei a crescer dentro dessa empresa e foi até rápido. Passei para recepcionista, depois a área de RH, até ir trabalhar com o diretor-geral da empresa, e o inglês teve uma parte importante nisso tudo, porque eu chamei a atenção do diretor-geral da empresa porque eu falava inglês. Pouca gente falava inglês dentro da empresa. Então, uma pessoa que trabalhava como arquivista e depois recepcionista e falava muito bem inglês, chamou a atenção dele, ele me chamou para trabalhar com ele. Isso pavimentou o caminho de vinda para o Brasil, porque aí a minha vida começou a mudar, era um bom emprego, e foi a primeira vez que eu tive dinheiro na vida para comprar uma passagem de avião e sair para ver o mundo lá fora de Angola. E eu escolhi Brasil como primeiro destino entre as opções que eu tinha, que eram Estados Unidos ou Europa.
e Brasil, eu escolhi o Brasil por quê? Agora, voltando um pouco para 1991, o meu nome é Robson Leandro por causa de Leandro e Leonardo, que foi uma dupla sertaneja muito famosa. Famosíssimo. Então, quando eu nasci, na época que eu nasci, eles eram muito famosos lá. Minha mãe gostava muito. Então, colocou o nome de Leandro. E durante a minha infância inteira, eu sempre tive muito contato com o Brasil, seja por meio da música, filmes, novelas e assim por diante. Então, sempre tive essa paixão pelo Brasil. Também, principalmente por causa do futebol, que eu sempre torci para a seleção do Brasil. Então, em 2014, eu venho pela primeira vez para o Brasil. E depois comecei a conhecer pessoas aqui, até me mudar para o Brasil em 2016. Bom, eu vou deixar você fazer algumas perguntas. Se tiver, Claro, eu tô adorando a história. A primeira pergunta que eu vou te fazer é: quanto tempo você levou para aprender inglês com essa sua metodologia que você desenvolveu? Olha, eu diria que 3 anos. Tá. Eu diria que 3 anos. É bem razoável, eu acho bem interessante. Aprender em 3 anos é... Sim. Hoje, depois eu aprendi espanhol em mais ou menos 6 meses e o pouco de francês que eu aprendi em mais ou menos 3 meses, com a mesma metodologia. É que o inglês levou muito mais tempo porque eu estava criando. Não, você estava desenvolvendo a ideia, exato, né? Exato. Então, levei muito mais tempo. Mas depois eu fui aperfeiçoando e comecei a aprender muito mais rápido. Então, depois eu já falava português nativo, inglês, espanhol e francês eu aprendi com essa metodologia. Puxa, muito, muito legal. E o que você fez? Você pegou uma gramática, um dicionário e começou a destrinchar aquilo ali? Como é que foi o processo? Tá. Interessante que estamos falando de mais ou menos 2010 em Angola, em zona periférica. Por que eu estou dando esses detalhes? Eu não tinha Google, não tinha o YouTube, não tinha internet. Eu não tinha internet. Até hoje, em Angola, relativamente poucas pessoas têm Wi-Fi, por exemplo, em casa. Então, eu não tinha internet na época. Eu lembro que comecei comprando algumas letras de música, vendiam letras de música impressas em folha A4 e dicionário. Aí começou assim. Depois eu fui aprimorando, depois eu ganhei um dicionário ilustrado. E depois que surgiu o Google na minha vida, aí foi ajudando. Puxa, muito legal. Nós estamos conversando com o Robson Leandro, criador da Amaze, uma plataforma de educação. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Fica com a gente. Olá, espectadores da BBC News, estamos de volta aqui com o Analista Visita, hoje recebendo a visita do Robson Leandro, fundador da Amaze, uma plataforma de educação. Robson, e aí você veio, em 2014 você juntou dinheiro, pegou e veio realizar o sonho de conhecer o Brasil. Sim. Chegou na época da Copa, como é que foi? Pouco depois da Copa. Pouco depois da Copa? Porque não era tanto dinheiro assim, então não tinha dinheiro. Estava muito caro para vir para a Copa. Exato. Vim pouco depois da Copa, em agosto de 2014. Tá certo, um momento difícil, e o Brasil numa crise de identidade depois do 7-1 ali, né? Sim. E aí conta um pouco como foi chegar no Brasil, o que foi e como foi a decisão de vir para o Brasil depois. Boa. Tá. O dia que eu cheguei no Brasil foi um momento assim fantástico da minha vida. Primeira viagem de avião da minha vida. Primeira viagem também para o estrangeiro. E um voo da TAAG, né? Isso, foi o voo da TAAG. E foi tudo muito incrível para mim. Tudo era muito novo, tudo muito diferente de Angola. Eu lembro que quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu fiquei maravilhado. O Rio de Janeiro é de fato muito bonito. Só que interessante que eu sou tão curioso que eu comecei a andar pelo Rio de Janeiro. E no primeiro dia de Brasil, eu me vi no meio de um tiroteio.
Então, eu não fiquei assustado com aquilo. Eu fiquei maravilhado e falei, meu Deus, é igual nos filmes, de fato. Foi interessante o primeiro dia de Brasil, primeiros dias de Brasil. Um amigo que me indicou ir para Belo Horizonte, porque ele tinha estudado lá, eu o conheci em Angola, ele me falou que algumas pessoas em Belo Horizonte me receberiam, porque eu não conhecia absolutamente ninguém no Brasil. Então, depois do Rio de Janeiro, fui para Belo Horizonte, conheci algumas pessoas, e a decisão de vir para o Brasil, em definitiva, em 2016, foi porque eu estava namorando alguém aqui em Belo Horizonte. Chego em 2016 no Brasil, e na época eu tinha esse emprego que eu mencionei em Angola, um emprego muito bom. E eu chego no Brasil sem nada, sem referência, tendo que recomeçar minha vida. Como não conhecia quase ninguém aqui, eu eu não tinha faculdade ainda, né? Então, não tinha faculdade, não conhecia quase ninguém, e vim com um pouco de dinheiro que eu consegui juntar. Eu já falava 4 idiomas na época, incluindo o português, que é o idioma local, mas eu não consegui emprego formal de forma nenhuma no início. Eu achei que eu ia conseguir um emprego de recepcionista de hotel, pelo menos, por causa dos idiomas que eu falava, mas nem isso. Então, fui trabalhar de faxineiro e mais algumas coisas dentro de um sacolão. Um sacolão pequeno, no meio de um bairro em Belo Horizonte. E, então, foi assim que eu recomecei a minha vida no Brasil. Até que depois de algum tempo, eu falei que eu precisava de novo seguir o meu sonho de mudar a minha vida e da minha família por meio da educação. Foi daí que eu decidi pesquisar por empresas de tecnologia na área de educação e encontrei a Hotmart, que é uma plataforma de cursos online, né? Sim. Um belo dia, eu peguei um ônibus, fui até a sede da Hotmart, encontrei algumas pessoas lá embaixo e disse que queria falar com alguém do RH. E expliquei um pouco de quem eu era, do que eu conhecia sobre a empresa, porque eu pesquisei muito sobre eles, estudei muito sobre a empresa, já sabia muito sobre a cultura, e eles me colocaram num processo seletivo. Depois de algumas fases, eu fiquei com a vaga que estava aberta, que eu apliquei. Trabalhei na Hotmart, e depois de cerca de 2 anos, 1 ano e pouco, eu saí, e num momento bem difícil de novo da minha vida, em Belo Horizonte, foi que eu tive a ideia de criar a Amaze. Por quê? Voltando um pouco para 2010, 2011, quando eu aprendi inglês, eu comecei a ensinar inglês para outras pessoas. Por quê? Quando eu entendi que o inglês estava mudando a minha vida, eu queria que outras pessoas também tivessem as suas vidas melhoradas por causa do inglês. Então eu me tornei professor particular de inglês. Aqui no Brasil, um pouco antes e depois da Hotmart, eu voltei a dar aulas de inglês. Daí que eu percebi, agora contando um pouco mais da história da Amaze, do início da Amaze, daí que eu percebi que um professor autônomo, ele tem muito trabalho. Ele precisa captar alunos, e para fazer essa captação, provavelmente ele vai ter que trabalhar um pouco de design, marketing e outros. Se ele não o fizer, ele precisa pagar alguém para fazer isso. Quando tem alunos, ele agora tem que administrar um pequeno negócio, porque tem que lidar com pagamentos, tem que cuidar da área de ensino e tudo mais. Quando eu entendi isso, eu vi que era muito complexo. Por isso que até o nosso nome é Amaze. An de oposto de alguma coisa e maze de labirinto. Você falou do labirinto antes, né? Que você foi... Exato. Você estava saindo... Cada vez você saía de uma etapa do labirinto. Exato. Né? Então, isso foi um pouco alusivo àquilo que eu entendia que era a minha história, como era a minha história. Então, decidimos colocar o nome Amaze para mostrar para as pessoas que a gente conseguia descomplicar, facilitar a jornada de ensino, olhando primeiro para o professor. Então, agora, a gente ia transformar professores em super professores por tirar deles
todo o trabalho que eles têm com administração e outros. E ele foca simplesmente naquilo que ele gosta e sabe fazer, que eu ensino. E, então, essa é a ideia da Unmaze e assim que surgiu a Unmaze. Contando um pouco mais de detalhes, um certo dia eu entrei na internet e pesquisei Labirinto Vermelho. Peguei a primeira imagem que eu gostei, que eu achei no Google, e comecei a montar alguns panfletos, alguns folders para publicitar. Na época eu chamava This Way, por causa de novo, labirinto mostrando um caminho de saída do labirinto. E foi assim que a gente teve a primeira logo, e o primeiro nome foi assim como começou. Perfeito. Puxa, muito, muito interessante. E aí, como é que foi sair da ideia e começar a virar empresa? Quais foram os primeiros passos aí para esse negócio efetivamente se constituir como empresa? Puxa, tem que abrir um CNPJ, tal, tenho que fazer isso, fazer aquilo. Sim. Primeiro eu abri um MEI, comecei a dar aulas, mas sempre com essa vontade de tentar fazer aquilo virar algo maior, se tornar algo maior, uma empresa. Então, o que eu comecei a fazer? Depois de ter estabelecido qual seria a metodologia, e tudo que a gente ia operar, eu comecei a convidar professores a se juntarem a mim. Na verdade, eles não eram professores de fato. Por exemplo, a primeira pessoa que eu convidei era uma amiga que eu sabia que falava inglês muito bem, mas ela não era professora. Ela não conseguiu entrar, ela não conseguia me ajudar, porque estava muito ocupada. Então, ela convidou o namorado dela, que foi a primeira pessoa que se juntou a mim. Então, eu dei treinamento e comecei a entregar alunos para ele. Eu repeti esse processo com algumas pessoas que não eram professoras e depois eu comecei a acompanhá-los, os que melhor performavam. E, por exemplo, se a formação de um dos professores era a área administrativa, voltado para finanças, por exemplo, eu chamava essa pessoa para cuidar das finanças da Unmaze. E assim fomos construindo a empresa. No início, era simplesmente Google Docs e planilhas. E aos poucos, a gente começou a pensar em transformar aquilo em tecnologia de fato, tecnologia nossa. E foi então que, em 2021, o Google entrou na nossa história, decidiu investir na Unmaze, daí que a gente lançou a versão da plataforma que a gente usa até hoje. A gente tinha uma versão antes dessa, mas com o investimento a gente melhorou muito e está fazendo melhorias até agora. E como é que foi esse processo? Porque você sabia, você já tinha aprendido programação, como é que foi essa transição aí? Não, eu não tinha aprendido programação e não fui eu quem desenvolveu a plataforma. Pelo menos no início eu não me envolvi em escrever códigos, né? Tá bom. A gente contratou desenvolvedores. Você pensou no conceito e contratou desenvolvedor. Exato. A gente desenvolveu em casa, nós que desenvolvemos, mas eu não sabia escrever nenhuma linha de código. Com o tempo, eu aprendi a desenvolver. Hoje eu não sou dos melhores, mas eu sei escrever algumas linhas de código. E então foi assim o processo. A gente desenvolveu a plataforma e foi fazendo melhorias. Perfeito. Desenvolveu também uma metodologia para aprender a programar? Foi basicamente, foi parecida, diferente porque como no idioma, tinha mais escrita do que outra coisa, porque para idioma a gente usa muita imagem para aprender. Mas segui a mesma linha que eu segui também para aprender outros idiomas. Perfeito. Robson, você falou do Google. E o Google parece ser aí um momento quase que fundamental na tua história. Como é que o Google chegou até vocês? O que aconteceu? Qual foi o processo? Como é que vocês se encontraram? Ótimo. Hoje eu não sou muito bom com memória, mas eu lembro de algumas coisas. Isso foi em 2021. Eu lembro que a gente viu alguma notícia sobre o Google fazer investimentos em empresas. O Google tem alguns fundos. Um deles é voltado para fundadores
negros e pardos e indígenas. Hoje está assim. A gente aplicou para esse fundo. Depois de termos sido selecionados para as primeiras fases, a gente teve algumas conversas até chegar à fase que a gente foi aprovado para receber o investimento. Você pode contar o valor desse investimento? Não, é confidencial. Então tá bom, não tem problema. Eu sempre pergunto. Nós tivemos um caso aqui, uma entrevista que eu fiz com uma empresa que recebeu um investimento grande, aí eu falei, então seu valuation deve estar beirando a faixa do unicórnio. Ele falou, eu não vou discutir o valuation, não posso abrir o valuation para você, mas já dá para ver a pontinha do unicórnio aparecendo. Dá para fazer os cálculos. É que tinha uma cláusula que dizia de fato que é confidencial. Não, é confidencial, eu não vou perguntar. E aí, essa entrada do Google realmente foi o momento em que você falou, puxa, agora esse negócio vai pegar, né? Sim, exatamente nesse momento que eu falei, olha, o sonho da minha mãe vai acontecer. Porque, primeiro, pelo nome do Google, era o Google. É o Google, é uma das maiores organizações do mundo, né? E passa um filme na cabeça, porque eu lembro da minha infância, no momento em que o Google fala, vocês vão ser investidos, eu lembro da minha infância, lembro de tudo, como conheci o Google. Eu lembro de uma palestra que eu fui um dia em Angola há muito tempo, falaram do Google. Então, era algo muito grande para mim. E quando a gente se associou, então, ao Google, eu falei, olha, agora vai. E, de fato, quando a gente recebeu o dinheiro, a gente recebeu, além do investimento, muitos benefícios do Google, até escritório. Então, a gente estava em Belo Horizonte, se mudou para São Paulo, e as coisas foram acontecendo muito mais rápido a partir daí. Nós estamos conversando com o Robson Leandro, fundador da Amaze, uma plataforma de educação investida pelo Google. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Fica com a gente. Olá, espectadores da BMC News, estamos de volta com o Analista Visita, recebendo o Robson Leandro, fundador da Amaze, uma plataforma de educação que foi investida por ninguém menos que o Google. E a gente vai perguntar um pouquinho sobre esse investimento do Google, que ele não foi só um investimento financeiro, vocês receberam escritório, vocês tiveram um lugar para trabalhar, e também vocês receberam muita orientação, muita formação. Sim. Pensando aqui, o Google, uma das maiores organizações do mundo, né? Sim. Conta um pouco o que de melhor vocês receberam do Google, além de investimento. Tá. Olha, conhecer pessoas fantásticas. A gente, dentro do Google, pessoas do Google e também outros empreendedores, pessoas da rede com quem a gente foi conectado. Então, recebemos lugar nas instalações do Google, que é incrível. Recebemos acesso a eventos, muitos eventos, onde conseguimos fazer muitas conexões muito boas e aprender muito. Mas as pessoas, as conexões que a gente fez ajudaram muito e mudaram todo o nosso curso. E a gente teve formações. O Google, durante o programa, eles colocam a gente dentro de um programa onde tem informações voltadas para todas as áreas. Por exemplo, o Google tem uma parte de academia que ele ajuda os fundadores a melhorarem suas tecnologias e aprenderem novas habilidades. E, então, a gente teve treinamento até para captação de recursos, né? Porque uma startup, uma empresa de tecnologia, quando recebe um investimento, depois ela vai para outras fases que ela precisa continuar captando investimento. E a gente teve também essa ajuda do Google. Então, o Google não só investiu dinheiro, mas deu toda a estrutura que a gente precisava para se manter e continuar desenvolvendo. Perfeito. E quando foi o momento em que você falou, puxa, começamos a faturar?
isso aqui deixou de ser uma brincadeira, a gente vai efetivamente tirar um salário daqui. Porque a vida do empreendedor, ela é terrível, né? Porque você começa, você trabalha um monte, é uma quantidade de trabalho insana de 24 horas por dia, 7 dias por semana, e normalmente não ganhando quase nada. Quando foi que você falou, não, isso aqui, esse negócio é viável, eu posso andar pelas próprias pernas, nós vamos faturar, nós vamos... Conta um pouquinho, como é que foi esse processo? Tá bom, e com isso vou recuar para alguns mais detalhes na minha história e na história Claro. da Unmaze, do início da Unmaze. Como eu falei, eu cresci em periferia, só que periferia lá é diferente de periferia aqui. Periferia lá não tem energia elétrica, algumas têm. Eu já morei em casa que não tem energia elétrica, não tinha água dentro de casa, e a gente já morou em casa onde a estrutura, as paredes eram de chapa de zinco, estrutura metálica. Então, é uma realidade bem diferente da que eu comecei vivendo depois. Mas, por exemplo, no início da Unmaze, eu morava numa república. Sim. Então, uma casa comunitária. Só que eu era tão quebrado, mas tão quebrado, que eu não tinha dinheiro para pagar um quarto normal na república. Eu alugava o quarto de empregada, que era o menor quarto da casa. E eu lembro que eu estava devendo 2 meses de aluguel, então eu estava quase sendo despejado. Expulso da república. Na época que a Unmaze começou. Contei isso por quê? Porque no início da Unmaze, assim que a gente começou a trazer outros professores e as pessoas começaram a fazer as aulas, foi interessante que a gente já começou a fazer muito dinheiro. Mesmo só com Google Docs, Google Planilhas, a gente já começou a tirar alguma coisa. Era pouco, mas para mim já fazia uma muito, né? enorme diferença. Depois, então, durante muito tempo foi assim, ganhando pouco. Quando o Google entrou, aí sim, a gente teve um salário de verdade, aí eu consegui respirar um pouco mais. E por causa da tecnologia e começar a ser mais conhecido, que a gente saiu em muita matéria e mais, a gente começou a faturar exatamente nesse momento que o Google chegou. A gente sempre esteve no positivo, a gente sempre recebeu mais do que gastou, mas nesse momento teve um superávit muito grande. Então foi neste momento que a gente começou a faturar. Perfeito. Isso mais ou menos temporalmente, você diria que foi... Desde a chegada do Google, 3 a 6 meses depois da chegada do Google. Tá, aí vocês começaram Começou a dar uns saltos interessantes. A operação começou a escalar, né? Exato. E aí vocês... Como é que foi a chegada como é que foi vocês irem pro Itaú Cubo? Ótimo. Depois que a gente ficou sabendo do investimento do Google, eu comecei a ficar muito mais antenado ao ecossistema de inovação no Brasil e no mundo. Daí que eu descobri que existia o Cubo, ainda no processo do Google, na verdade. A gente não tinha ainda sido investidos. Mas nesse processo eu comecei a me envolver muito mais. Eu descobri que existia o Cubo, que é o maior hub de inovação da América Latina, e eu queria muito pertencer. Porque eu ouvi falar na época, e depois comprovei que é verdade, que todas as startups de valor queriam estar dentro do Cubo. Então eu falei, a gente precisa também estar dentro do Cubo. Certa vez vim a São Paulo conhecer e depois aplicamos. Quando aplicamos, porque você faz uma aplicação, passa por um processo de seleção, apresenta como se você tivesse para ser investido também. É um processo bem parecido ao de investimento. E depois a gente foi aprovado para entrar. Isso no início de 2022. A gente recebeu a aprovação e também começou a trabalhar nas instalações do Cubo, que é aqui na Vila Olímpia. E daí também surgiram várias outras coisas e muito boas, principalmente conexão com empresas, pessoas e todo o ecossistema de inovação. Perfeito, Robson. Pensando aqui na questão do ecossistema de inovação que existe no Brasil,
O que você destaca, que você acha que é mais interessante, é mais é, produtivo, que te ajudou mais dentro do ecossistema? Ótimo. Conexão com o que está acontecendo de tecnologia e inovação no mundo, principalmente nos Estados Unidos. Então, se abriu uma porta que nos deixou muito mais próximos. Eu lembro que, certa vez, por exemplo, a gente teve um encontro com o Steve Black. E isso foi muito importante para mim, porque eu li os livros dele já há muito. E foi depois que a gente entrou em ecossistemas como o Google, o Cubo e depois também a Latitude, que é outro hub de empreendedores, líderes de startups da América Latina, que eu comecei a ter esse tipo de conexão. A gente teve um encontro também num evento com Ben Horowitz. Então, isso acho que foi o mais importante, que eu agora comecei a viver de fato aquilo que eu só ouvia falar ou lia sobre. A gente agora tinha uma conexão direta e abriu portas para várias coisas. Puxa, muito, muito legal. Bom, mas aí a sua plataforma, ela começou como uma plataforma de ensino de inglês. Exato. Mas a gente estava conversando aqui, ela hoje não é mais uma plataforma só de ensino de inglês. Como foi esse, eu não diria um pivotamento, mas essa expansão para outros, e saindo fora dos idiomas, né? O que vocês fazem que vale mencionar aí, além do inglês? Quanto por cento o inglês representa do seu faturamento e quanto as outras? Me conta um pouco de tudo que vocês fazem. Tá, ótimo. Então, a minha vida, ela é muito definida por educação. O inglês foi uma parte importante na minha vida, mas é educação como um todo. Foi o start que te permitiu começar toda essa jornada, né? Exatamente. E eu acredito que a educação transforma vidas. Portanto, como eu era professor de inglês, começou assim. Mas depois, a gente trouxe professores de espanhol e começou a abrir para outros idiomas. A gente depois não captou mais investimento, porque em 2022 entramos no que começou a ser chamado de inverno das startups, onde o capital secou no mundo inteiro. Os juros subiram, né? Exatamente. Então, com essa escassez de capital, a gente ficou sem dinheiro para investir em expansão, olhando para franca expansão mesmo, escalar. A gente começou a operar com o que tinha. Então, a gente fundou a Amaze em 2020. Em plena pandemia. Em plena pandemia. Depois a gente vai falar um pouco do desafio de fazer isso em plena pandemia, mas tudo bem. Exato. E aí, até final de 2022, início de 2023, a gente estava só fazendo o básico. Então, continuou focando naquilo que estava dando certo, que é em aulas de inglês. O pão quente de manhã era aulas de inglês com professores particulares, aulas individuais ao vivo. A gente queria muito e começou a testar, trazer conteúdo para outras áreas. Só que como não tinha marketing suficiente, a gente não era conhecido e a gente cresceu, grande parte do que a gente cresceu, talvez 99% por indicação, a gente não conseguia veicular outras coisas, vender outras coisas. Então a gente focou só em idiomas, principalmente em inglês, que era a demanda. Foi só em 2024, no ano passado, praticamente na metade do ano passado, que a gente começou a quase que pivotar. Por que eu falo pivotar? A gente atendia só pessoa física. Então, pessoas independentes contratavam ano mês, mas agora a gente começou a olhar para empresas. Por isso que hoje a gente se posiciona para facilitar como se fosse um Gympass para idiomas ou um Gympass para educação. Assim como o Gympass começou apenas com academias, a gente começou apenas com idiomas. Mas agora, a tecnologia está montada para receber professores particulares de outras áreas. Então, agora a gente entrega, além de aulas de idiomas, hoje a gente olha para a tecnologia,
olha para áreas de dados, financeiro e assim por diante. Mas inglês ainda representa mais de 95% do nosso faturamento. Perfeito. Não, é realmente a especialidade. É difícil você pensar em alguém investir hoje remotamente o espanhol, tal, mas em outra, até uma empresa pagar, a menos que seja uma empresa, sei lá, alemã, que precisa de funcionários falando alemão, mas é uma coisa mais específica. Nós estamos conversando com o Robson Leandro, fundador da Amaze, plataforma de educação, que é um verdadeiro Gympass da educação. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Fica com a gente. Olá, espectadores da BMC News, estamos de volta com o Analista Visita, conversando com o Robson Leandro, fundador da Amaze, uma plataforma de educação. Robson, você tem algumas histórias muito interessantes para contar aqui. Uma delas é que você desenvolveu aí um método, uma metodologia que é disponível na tua plataforma de ensino de inglês para surdos, né? Conta um pouco dessa experiência. Tá. Eu penso muito em acessibilidade, em dar acesso a outras pessoas que têm, como eu tive, pouco acesso. Oportunidade, né? Poucas oportunidades, isso. Então, como eu sei que lá atrás a minha jornada foi bem difícil, a minha ideia é Amaze facilitar, descomplicar a jornada de outras pessoas. Então, olhando para quem tem poucas oportunidades e por que elas têm essas poucas oportunidades, eu olhei para um campo de deficiência e escolhi o campo de deficiência auditiva para iniciar. Então, em 2020, assim que a gente iniciou as operações, eu queria abraçar uma causa social, queria atender uma demanda que ainda não estava sendo atendida. Depois de alguns estudos, eu decidi que a gente ia entregar bolsas de estudo para que pessoas surdas de baixa renda aprendessem inglês de graça, de forma gratuita. Então, além de ensinar inglês e outros idiomas para pessoas surdas que conseguem pagar, a gente destina parte da receita para essas pessoas que têm poucas oportunidades, porque eles também precisam ir para o mundo, né? E a gente chamou especialistas na área que nos ajudaram com isso. Puxa, que legal, né? Conversar com você é cheio de história inspiradora, né? Obrigado. Eu tô aqui maravilhado e foi muito legal, porque antes de você chegar aqui no estúdio da BMC, eu estava falando um pouco de você, aí um cara já parou, falou, não, eu conheço a história desse cara, ele é famoso, não sei o quê. E é cheio de histórias inspiradoras. E dentro desse conjunto de histórias aí, você acabou sendo convidado para uma viagem que é absolutamente especial. Eu queria que você me contasse, a gente estava conversando aqui, me contasse como foi esse processo de voltar à África quase como uma celebridade. Tá. Certa vez eu estava trabalhando e o meu telefone tocou. Um amigo, Marcelo Arruda, me perguntou se eu estou disponível para ir para uma viagem com o presidente do Brasil. O que foi muito inusitado. Ele falou que o presidente do Brasil ia fazer uma viagem e ele queria levar, se não me engano, 10 empresários para essa viagem com ele e que precisavam de alguém que representasse a educação, que estivesse transformando a educação para representar o Brasil na área de educação e falar sobre isso durante os eventos. Aí eu topei o desafio. Então, aquela criança que em 1991 nasceu em Angola e colocaram o nome de Robson Leandro por causa da dupla sertaneja brasileira Leandro, estava voltando para a África com o presidente do Brasil para falar sobre educação. Não, história absolutamente fantástica. Quando eu fizer uma coletânea dos melhores momentos desse programa, certamente eu vou colocar isso aqui. Então foi muito interessante. A gente fez a viagem. Depois que eu voltei, em Angola, foi interessante que eu cheguei como na comitiva do presidente do Brasil. No avião presidencial? Não, a gente foi separados. Tá. Mas, olha,
é interessante que eu fui representando o Brasil. Sim. Eu não fui como uma pessoa de África. Tanto que eu lembro que quando estavam cuidando de tudo, me pediram meus dados para tirar o visto. E como íamos para Angola, eu falei, olha, não preciso, que eu sou de Angola. O pessoal nem estava acreditando. Quando eu voltei, foi muito interessante que eu virei meio que uma celebridade mais aqui, na verdade, do que lá. Foi uma passagem rápida, eu estendi a minha estadia, porque eu estava em casa, A ver a família, né? No né? mínimo. Vi a família, depois voltei. Aí em 2023, quando eu voltei, entrei numa fase bem, bem complicada, assim, eu estava estafado e eu quase que sumi, assim, do mercado. Aí fiquei mais em casa olhando para coisas pessoais. Sim. Não, é uma questão importante também, o empreendedor. A vida do empreendedor é muito demandada, né? O jovem empreendedor, ele acha que tem muito glamour, mas na verdade é uma demanda muito forte. Que conselho você daria? Muita gente está, muitos aqui estão assistindo a gente, muitos jovens, mas também às vezes a chama do empreendedor aparece depois de uma certa idade. Que conselho você daria para alguém que está sonhando em empreender? Se Siga os seus sonhos, tente entender o que você quer de verdade e ser viável, mas se prepare. É uma jornada, infelizmente, dura. Então, se prepare, tenha o necessário para empreender. Perfeito. E a tua volta, depois que você arrumou a estafa, suas questões pessoais, você voltou ativa, tá firme e forte. Eu diria que não, eu diria que estou voltando, talvez esteja voltando agora, porque, por exemplo, é a primeira vez que eu falo para alguém depois de algum tempo. Eu falei Uhum. para o STB recentemente, mas eu me fechei, sabe? Eu me Perfeito. fechei durante muito tempo. Então, estou voltando agora. Muito bom. Robson, você é uma pessoa que cumpriu o sonho da sua mãe de transformar a sua vida através da educação. E eu acho que é um consenso de que a única solução, seja o país pobre, os países desenvolvidos já têm uma situação de educação muito bem desenvolvida, mas um país pobre como o Brasil, um país pobre como Angola, tem deficiências muito grandes na questão da educação. O que você, considerando a tua experiência, considerando toda essa jornada que você teve e que se deve à educação, você foi um cara que foi correr atrás da tua educação, porque as oportunidades eram muito, muito escassas. Você tinha alguma coisa lá em Angola, mas era bem escasso. O que você sugeriria aos governos, já que você, inclusive, falou com o presidente da República, para melhorar a educação no Brasil, para melhorar a educação em Angola? O que você acha que deveria ser foco para conseguir produzir melhores resultados? O Brasil é um país que investe muito em educação e, no fim das contas, produz muito pouco. Porque eu acho que a educação, o esforço é mal dirigido. Quais seriam os seus conselhos aí? Olha, eu acho que existem pessoas mais indicadas do que eu para dar esses conselhos. Talvez, inclusive, eles lá de cima tenham uma visão melhor, mas da minha experiência eu diria, e eu sei que tem um custo alto, mas customizar, personalizar um pouco melhor a jornada de educação de um ser, de um cidadão, de um ser humano. Eu olharia para essa questão. Porque hoje se olha muito para massas. Sim. Se personalizasse um pouco melhor a educação, ajudaria bastante. Eu acho uma ideia absolutamente fantástica, tá? Uma coisa que eu acho que deveria ser olhada com mais carinho, porque hoje você tem no Brasil, pelo menos, tem um novo currículo aí em discussão, tenta implantar, mas você acaba jogando na cabeça de todo mundo um currículo padronizado, onde a pessoa vai perder muito tempo aprendendo coisas que não servem nada para ela e deixando de aprender coisas que seriam mais úteis, né? Então, por exemplo,
uma deficiência seríssima no Brasil é o ensino técnico. Você não tem ensino técnico e é extremamente necessário. Você não tem nem estímulo para que o jovem faça ensino técnico. Se você for ver aí, eu percorri aí o Senai em Santa Catarina, vi outros Senais por aí. Existe oportunidade no ensino técnico, mas parece que não existe um estímulo para que o jovem vá se dedicar ao ensino técnico. Então, acho que o seu input é muito relevante de falar, puxa, precisa customizar mais, precisa personalizar. Bom, espectadores da BMC News, estamos terminando nossa conversa com Robson Leandro, fundador da Amaze, uma plataforma de educação e que tem uma trajetória absolutamente fantástica, saído ali das periferias de Luanda, com pouquíssimas oportunidades, conseguiu agarrar todas essas oportunidades e vir para o Brasil, criar uma empresa, criar metodologias de ensino, uma trajetória que eu acho que é muito inspiradora para qualquer pessoa que esteja pensando em empreender, qualquer pessoa que esteja numa situação difícil, querendo fazer alguma coisa. Eu acho que a sua história é um case de sucesso dos mais relevantes que eu já abordei aqui nesse programa. Obrigado. Robson, eu te deixo aí as últimas palavras, por favor. Bom, obrigado por terem me recebido, obrigado para quem estiver assistindo. Queria muito agradecer sempre todo o suporte da minha família. Eles são fantásticos, mesmo à distância, sempre. Eles são a razão de eu estar aqui. Eu queria estar com eles, mas eu me sacrifico estando aqui para que eles consigam ter uma vida melhor. Também agradecer a Nath, que trabalha com a gente desde o início, meu braço direito, e graças a ela a mesa ainda existe até hoje. E é isso, agradecer a todos os clientes, todo mundo que ajudou a mesa, o Google, todo o pessoal do Google, do Cube, de todo mundo que fez parte da nossa trajetória até aqui. Muito obrigado por vir nos visitar, foi uma alegria conversar com você. O Analista Visita dessa semana fica por aqui. Mas a gente volta semana que vem trazendo o melhor do empreendedorismo, da inovação, das startups, da tecnologia e de carreiras. Obrigado, um abraço e uma ótima semana.